Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente agora vai dar continuidade à parte botânica, tão maravilhosa botânica que vocês adoram. Então, a gente vai falar agora sobre briófitas e pteridófitas, beleza? A primeira coisa que a gente tem que ter uma noção é sobre a filogenia desse grupo. Ou seja, como é que esse grupo se organiza, como esse grupo é classificado num contexto evolutivo. Quando a gente fala de filogenia, a gente está falando de relações evolutivas desses organismos, nesse caso dessas plantas. Beleza? Eu já falei para vocês de cladograma em outro momento. O que vocês têm que lembrar a respeito de cladograma? Primeiro, só para deixar claro, essas duas imagens representam cladogramas, tá? Quando você fala de um organograma, de um cronograma, você está falando de esquemas organizadores, tá? Esses esquemas, no caso, por exemplo, de um cronograma, ele organiza o seu tempo. Crono vem de tempo, grama vem de um organizador. Quando você faz um cronograma do seu ano, você está organizando por tempo o que você vai fazer ao longo do seu ano. Perdão, ao longo do seu ano. Você pode fazer um cronograma para o seu dia, o que você vai fazer ao longo das horas do dia, beleza? Um cladograma é um esquema organizador de clados. E clados são ramos. Eu sempre falei para vocês, eu sempre reforço essa ideia. Um cladograma é como se fosse uma árvore, tá? E a ideia de uma árvore genealógica. É óbvio que não vai ser genealógica. É uma árvore que a gente chama de filogenética, porque é uma árvore que está situada no contexto evolutivo, beleza? Ele não analisa gerações, igual uma árvore genealógica. Ele analisa ancestralidade a partir de características evolutivas. Beleza? Então vamos analisar lá rapidinho. Primeira grande diferença que a gente vai encontrar. Ambos aqui, tá? Ambos são cladogramas que representam a filogenia do reino plant, tá? Essas plantas todas são classificadas como embriófitas, já vou falar para vocês o porquê. Mas repare que nisso eu tenho 4 representantes aqui, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, enquanto que nesse daqui eu tenho 7, tá? Essas 3 primeiras, essas 2 aqui e essas 2 aqui, beleza? Por que dessa diferença? Porque briófitas e pteridófitas não formam um grupo monofilético. Já gimnospermas e angiospermas, elas formam grupos monofiléticos. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de taxonomia, quando a gente fala de filogenia sistemática, a gente vê que os grupos monofiléticos são grupos verdadeiros, são grupos reais. O que isso quer dizer? Quando a gente analisa os critérios de classificação desses grupos, eu tenho critérios naturais, que são critérios evolutivos, genéticos e moleculares. Quando eu crio um grupo que não é monofilético, é um grupo artificial, tá? Esse grupo não compartilha o ancestral comum, exclusivo para aqueles organismos. Como assim? Deixa eu mostrar que vai ficar mais fácil para vocês. Aqui, ó, esses 3 grupos aqui, que são, primeiro, antóceros, segundo, hepáticas e terceiro, os musgos, eles são organismos que a gente chama de briófitas. Só que repare que o ancestral comum a esses 3 é esse daqui, ó, tá? Esse ancestral vai ser comum a antóceros, às hepáticas e aos musgos. Só que ele não é exclusivo desses 3, porque ele é ancestral desses 3 aqui, mas ele também é ancestral desse resto aqui, ó, disso tudo, tá? Então eles têm ancestral comum a eles, mas o ancestral não é exclusivo deles. Então eles não formam um grupo monofilético. Da mesma forma, as samambaias, tá? Perdão, as pteridófitas. Porque você tem lá as samambaias, avencas, você tem os licopódios, você tem diversos grupos, não só esses 2 aqui. São cerca de 4 ou 5, se eu não me engano. Tem no slide aí mais para frente que a gente vai deixar isso claro. Mas se você analisar, a mesma coisa. Esse ancestral aqui, lembrando que esses nós representam ancestrais, tá? Esse ancestral aqui, ele vai ser comum a esses 2 grupos, mas ele não vai ser exclusivo, porque ele também é ancestral de gimnospermas e angiospermas. Quando eu falo de gimnospermas e angiospermas, existe um único ancestral comum exclusivo a elas. Por isso, elas são grupos monofiléticos. Elas têm um ancestral comum e exclusivo delas. Beleza?
Então, você pode encontrar um cladograma com essa representação ou com essa representação. O mais comum em questões e mesmo em livros didáticos é um cladograma representado desta maneira, que ele fica didaticamente, visualmente mais fácil, mais interessante, tá? Mas repare o que eles trazem em comum. No grupo ancestral, no grupo basal ou externo a esse cladograma, que a gente chama, né? Eu tenho aqui algas verdes, tá? Ou algas verdes ancestrais, que num contexto evolutivo, a gente diz que a origem das plantas terrestres é aquática. Mas essa origem é a partir de qual tipo de organismo? A partir de algas verdes ancestrais. É como se ao longo de centenas de milhares de anos, essas algas verdes foram sofrendo uma como é que eu posso dizer? Uma força evolutiva, que é o que a gente chama de seleção natural, e ela foi selecionando essas plantas que aos poucos foram conseguindo colonizar o ambiente terrestre. Beleza? Aí repara que eu falei no início que elas todas são classificadas como embriófitas. Por quê? Quando eu falo de algas, as algas não têm embriões multicelulares. Repara aqui que uma das características é gametângio multicelular. O gametângio é a estrutura que produz os gametas das plantas, tá? E eu tenho aqui, ó, embriões multicelulares. A mesma coisa aqui, ó, surgem embriões pluricelulares, tá? E as primeiras plantas com dois sexos. No caso, com dois sexos com gametângio pluricelular também, beleza? Essas características aqui, essa característica que eu vejo aqui, ó, no início, ela vai ser comum a todo mundo que está aqui para cima. Então, essa primeira característica aqui é: possuem tecidos verdadeiros, apresentam embriões multicelulares, por isso que elas são classificadas como embriófitas, tá? E apresentam gametângio multicelular, tá? Aí, quando você for analisar outras características, por exemplo, essa daqui. Essa característica, ela surge aqui. É a mesma coisa aqui, ó. A característica surge aqui, ó. Isso daí é o aparecimento de vasos condutores de seiva. Ou seja, de pteridófitas em diante, elas possuem vasos condutores de seiva. Ou seja, daqui em diante possuem vasos condutores de seiva. A gente pode classificar essas plantas, então, como plantas vasculares ou traqueófitas. Por que traqueófitas? Porque os vasos condutores de seiva, tá? Alguns deles têm um tipo celular específico chamado de traqueide, tá? Então, as células que compõem um determinado vaso condutor de seiva são os traqueídeos, ou seja, aquelas células que possuem traqueídeos são traqueófitas. Lembrando que esse fitas está relacionado a plantas, tá? Aí, se eu for continuar, eu tenho aqui, ó, nesse momento aqui, o surgimento de sementes, tá? Que vai ser comum a gimnospermas e angiospermas. Se você for olhar, esperma quer dizer semente e fita quer dizer planta, tá? Então, espermatófitas são plantas que possuem semente, beleza? Então, o bom desses termozinhos que às vezes são um pouquinho enjoados ou complicados de lembrar, é que eles são facilmente dedutíveis. Você pega ali a origem dessas palavras e você consegue verificar o que aquilo quer dizer em relação à classificação dessas plantas. Beleza? Por exemplo, existe uma outra classificação que a gente vai ter aqui. Briófitas e pteridófitas são classificadas como criptógamas, tá? Criptógamas quer dizer que o órgão sexual delas não é visível a olho nu. Aí, isso, se você for traduzir ao pé da letra do grego, é sexo, é, sexo oculto, tá? É sexo não perceptível. É porque você não consegue ver o aparelho reprodutor. Ele não é visível a olho nu. Já as gimnospermas e angiospermas são classificadas como fanerógamas. Isso quer dizer sexo visível. Ou seja, os órgãos sexuais são visíveis a olho nu. Neste caso aqui, órgão sexual de angiosperma, as flores. Órgão sexual de gimnosperma são os estróbilos. Vão ser as pinhas. Beleza? E existem outras classificações mais que vão aparecer para vocês. Tem classificação em relação à presença de tubo polínico, tem classificação em relação à questão de pólen e assim por diante, que a gente vai ver isso mais para frente quando estiver estudando gimnospermas e angiospermas. Uma outra coisa que é importantíssimo reforçar é que
As adaptações que foram desenvolvidas ao longo de centenas de milhares de anos pelas plantas, pelo reino plante como um todo, levaram à conquista do ambiente terrestre. Então você vai encontrar diversas características relacionadas a isso, como formação de cutículas, tricomas ou outros anexos epidérmicos que vão evitar ou reduzir a transpiração, a perda d'água, beleza? Assim como raízes profundas para chegar ao lençol freático, obter água, reservas de tecidos que armazenam água no caule, na raiz dessas plantas, ou até mesmo dependendo do tipo de planta, nas folhas e assim por diante. Sempre características adaptadas ao ambiente terrestre. Valeu, galera. Era um panorama geral mesmo para vocês terem uma ideia sobre isso, para a gente contextualizar isso direitinho. E eu vou parar por aí para não ficar muito extenso. E próximo vídeo a gente continua já com briófitas. Um grande abraço e bons estudos!